Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje em todo o Brasil, em toda a nossa terra brasileira, a memória de Nossa Senhora. Maria, sob o título de Conceição, Nossa Senhora concebida sem um pecado original, né? Aquela imagem que nós temos ali da Imaculada Conceição. A imagenzinha de Aparecida é também a imagem de Nossa Senhora da Conceição, concebida sem o pecado original. Porque é importante a gente sempre se lembrar disso, porque as nossas terras, o nosso país, ele nasceu de Portugal, e Portugal sempre teve extremamente profunda a fé em Maria a Imaculada, tanto que o rei de Portugal, quando nós éramos ainda província de Portugal, nós éramos terras de Portugal, o rei consagrou juntamente com o Papa, com o regente das terras brasileiras, todo o reinado de Portugal, a Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Todo mundo conhece mais ou menos a história. 1717, os pescadores foram ali no Rio Paraíba, próximo ali em Guaratinguetá, São Paulo, pescaram a imagem de Nossa Senhora, exatamente desse tamanho que está aqui, pequenininha. Primeiro pegaram o corpo, desceram um pouco mais o rio e acharam a cabeça, e ela se conectou, a cabeça com o corpo, perfeitamente. É uma imagem feita de terracota, ou seja, alguém por aí, na época da consagração do Brasil, fez essa imagenzinha. Como nós temos um costume aqui no nosso Brasil de que quando uma imagem se quebra, a gente joga no rio, certamente esta pessoa que fez esta imagem da Imaculada, a imagem se quebrou. O barro, quando quebra, né, não tem como você colar, se ele já foi cozido, não tinha as colas que nós temos hoje, então ele certamente jogou a imagem no rio, e Deus usou esta pequena imagem para fazer um grande milagre e para provar ao povo brasileiro o amor que ele tem através da Virgem Maria. Apenas um pequeno detalhe do Evangelho de hoje. A Virgem Maria intercedeu para que Jesus fizesse um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Agora é interessante a gente notar alguns detalhes. Primeiro, as festas de casamento na época de Jesus, elas duravam uma semana. Começava geralmente no sábado à noite, né? Depois que o sol se põe, começa a festa de casamento, e ela passa a semana inteira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e termina no outro sábado antes do pôr do sol. Era sempre assim que as festas aconteciam. E durante estas festas, eles bebiam muito vinho. O povo enchia a cara o tempo inteiro, né? E bebiam os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo bebia, né? Aqui no nosso país é que a gente tem, não pode beber, aquela coisa toda e tal, mas fora do nosso país o povo bebe tranquilamente, as crianças bebem e etc. Mas quando a festa já está para lá da metade, quando a festa já está para lá da metade e todo mundo já está bêbado, tonto, ela pede para que ele faça este milagre. Senhor, eles não têm mais vinho. E se ela tivesse pego uma jarra de vinho, de água, né? Pegou uma jarrinha ali de 2 litros, né? E transformou? Não. Colocaram 6 talhas. 6 talhas com mais ou menos 100 litros. E Jesus transformou 600 litros de água em vinho numa festa de casamento em que todo mundo já estava tonto. Para quê? Por que ele fez esta abundância? Por que ele fez isso? Ele fez este milagre para dizer o quanto Deus é generoso, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é providente, o quanto Deus é próximo. E dar ao mundo a Virgem Maria foi justamente esta generosidade de Deus, esta bondade de Deus, esta exuberância de Deus, esse exagero de Deus. Deus, ao dar ao mundo a Virgem Maria,
e dar a nós esta grande mãe, Ele exagerou na sua bondade, Ele exagerou na sua misericórdia, Ele foi extremamente complacente conosco a nos dar Maria. Mas é claro que existem dois reinos: o reino de Deus, o reino do bem, e o reino de Satanás, o reino do mal. E a Virgem Maria, diante do reino do mal, ela é sempre agressiva, ela é sempre uma ofensa ao mal, ela é sempre uma ofensa ao demônio, porque o demônio nunca conseguiu tocar em Maria, em momento nenhum da vida de Maria. Infelizmente nós, quando nascemos, a gente nasceu com o pecado original. Nós éramos do diabo antes do nosso batismo. Exatamente por isso que quando a gente vai batizar uma criança, nós padres, nós exorcizamos a criança, fazemos o sinal da cruz no peito dela com o óleo dos catecúmenos. Nós arrancamos aquele bebezinho das mãos do diabo e entregamos nas mãos de Deus, porque todos nascemos com o pecado original. A Virgem Maria não nasceu com o pecado original. Ela já nasceu desde o princípio, livre do diabo, e ele nunca tocou nela. Ela foi sempre virgem, sempre imaculada, sempre perfeita e continua até hoje. Por isso que na liturgia de hoje descreve de uma forma tão bonita, né, a Virgem Maria no Apocalipse de São João. Eis que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Uma mulher vestida de Deus, totalmente recoberta por Deus. E ela não tinha Deus apenas por fora, a luz de Deus que estava envolvendo toda ela. Ela tinha Deus por dentro e por fora. Na barriga dela estava o próprio Deus. E foi ela que deu a luz ao mundo. Maria é então esta abundância de Deus, este presente de Deus. É ela que sustenta a igreja de Deus. Ela é um ponto de comunhão, assim como a Eucaristia é o ponto de comunhão, o Papa é o ponto de comunhão, Maria é um ponto de comunhão. Ela está no centro do mistério e é ela que nos protege, ela que nos guia, ela que nos cuida. E foi por causa dela e para ela que o nosso Brasil nasceu. A nossa vocação é uma vocação sublime, é a vocação de estar sempre na presença de Deus e de fazer a vontade de Deus e de sermos todos consagrados à Virgem Maria. Querendo ou não, todos aqueles que nasceram nas terras brasileiras já nasceram consagrados à Virgem Maria, porque o nosso país foi consagrado à Imaculada Conceição antes mesmo dele existir, das nossas terras serem descobertas, e nós sermos colonizados pelos portugueses. Todos que nasceram nas terras brasileiras foram dedicados, são consagrados a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ela é esta bondade de Deus, essa doçura de Deus, este amor de Deus, a Virgem Santa. Eu acho sempre muito estranho quando uma pessoa deixa a religião católica e vai para uma outra denominação cristã. A primeira coisa que eles passam a fazer é ter ojeriza por Maria. Não gostam de Maria, não pode falar de Maria, ela não é pura coisa nenhuma, ela é uma mulher qualquer, ela não sei o que. Eles fazem de tudo para denegrir a imagem dela, porque está no coração deles o mesmo ódio que está no coração do diabo. Se quiser destruir a igreja de Deus, precisa destruir a mulher. É este o pensamento do diabo. Se quiser destruir a igreja católica, você tem que acabar com a Virgem Maria. Mas ele é muito tonto, ele jamais conseguirá fazer isto, porque ela é uma joia de Deus, ela é o amor do coração de Deus, e é por isso que nós seremos sempre protegidos por ela. O Brasil nasceu para a vocação cristã, para o bem. O Brasil não nasceu para esta roubalheira política que nós vemos, esta coisa terrível. O Brasil não nasceu para essas músicas indecentes, esses costumes horrendos. O Brasil não nasceu para esta sensualidade exagerada que nós vivemos nas nossas terras brasileiras. O Brasil não nasceu para o inferno, ser bem curto e grosso. O Brasil não nasceu para o inferno. O Brasil nasceu para o céu. E a Virgem Maria
é a nossa mãe, é a nossa imperatriz. A primeira coroa que ela recebeu, a primeira coroa que a imagem recebeu, foi da própria princesa Isabel, que deu a coroa e o manto. A princesa Isabel, quando assinou a libertação dos escravos, os regentes que estavam ao lado dela disse: se você assinar este papel, você vai perder o seu trono. Ela disse: não tem problema, pode ser que eu nunca me sente no trono, mas ela será a imperatriz do Brasil para sempre. Fez a coroa e o manto de Nossa Senhora. Que a Virgem Santa se sente no seu trono e reja sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país, e nos liberte das garras do demônio, porque esmagar a cabeça dele, só ela sabe fazer muito bem.